Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 5 de julho de 2021, pregão de segunda-feira. E no pregão de hoje, o índice, a gente esperava que ele fosse, depois de fazer uma corrigida, fazer um movimento de correção até a média móvel de 20 períodos do gráfico de 1 hora, ele fosse reagir, tá? Porque como formou um candle barra elefante altista no pregão de sexta-feira, tudo indicava que ele ia em direção aí à retração de 50%, tá? E também na média móvel aritmética de 20 períodos, ok? Só que depois no gráfico de 1 hora que ele fez a correção, ele não teve fôlego para subir e romper este topo formado, tá? E aí ele acabou formando um topo mais baixo. Isso indica que há uma grande chance dos preços eles continuarem em lateralização até que a média alcance o preço, tá? Os preços continuam acima da média de 20 períodos, mas o topo foi formado um topo mais baixo que o topo anterior, tá? Então assim, a força vendedora ela ainda é muito grande e o mercado está com alto grau de incerteza, etc. E por conta disso, tá, há um indicativo maior de uma lateralização do que um movimento de alta, tá? Porque quando o candle barra elefante ele é formado um candle baixista que não cai mais do que o correspondente a 1/3 deste candle, tá? Para voltar a subir. Que nada mais é, este candle baixista no gráfico diário, ele nada mais é do que uma correção até a média de 20 períodos e depois uma retomada do movimento de alta, tá? Só que como a gente vê aqui, ele meio que perdeu aí a força, baixo volume e então tudo indica mais que uma lateralização, tá? Então assim, momento de compra não, momento de venda também não. Você pode ser surpreendido com uma alta, até a média de 20 ou a média de 200, tá? Momento de venda, por conta dessa alta você pode perder dinheiro. Compra também não, comprar agora é um movimento contra a tendência. A tendência é a tendência de baixa, tá? Então, os trades contra a tendência, eles são mais arriscados, tá? Os movimentos de expansão, a tendência ela é de baixa. O movimento de expansão aqui é um movimento de queda. E os movimentos de expansão, eles têm um potencial de oscilação maior, tá? Então, quando você opera de acordo com a tendência, o potencial ele é maior. Os preços eles desenvolvem mais. Há um fluxo. O fluxo financeiro ele está sendo direcional a aquela tendência, seja de queda ou seja de alta, tá? Então, o ideal é você ir de acordo com o fluxo. Tá, a mesma coisa de você pensar em você nadar num rio, O que é melhor? Você nadar a favor da correnteza ou contra a correnteza, De repente, se você nadar contra a correnteza, que é este caso aqui, de você operar na ponta compradora no índice agora, você pode ser surpreendido com o aumento desse fluxo da correnteza, tá? Um aumento demasiado, e aí você não conseguir subir o rio. Simplesmente o fluxo ele é tão grande, a correnteza ela é tão grande que ao invés de você subir, ela te vai empurrando para baixo, tá? E é isso que pode acontecer aqui com os preços, tá? Essa dinâmica, essa metáfora de você pensar na tendência como um rio, ela se encaixa muito bem para que você possa ter um entendimento, preciso, do que se trata, tá? Então assim, a gente pode ver aqui que o OBV ele está em queda. Nitidamente o fluxo vendedor ele é maior do que o fluxo comprador, e o fluxo vendedor ele provoca queda nos preços, tá? E aí quem opera na ponta vendedora,
né, tem uma relação risco-retorno melhor. Só que mesmo assim é necessário você ter momentum. Então nós estamos diante de um movimento de correção. O movimento de correção não é ou não configura como momentum para que você possa operar de acordo com a tendência, aqui no caso, que é a tendência de baixa. Tá? Existem também os pontos certos para você entrar. Tá? Você não compra em qualquer lugar e você não vende em qualquer lugar. Tá? A gente trabalha com padrões gráficos. E o mini dólar, ele continua em movimento de alta. No gráfico de 60 minutos ele tem já um canal de alta, tá, expressivo. Para você entrar na ponta compradora, mesmo em operações de day trade, né, o ideal é você esperar uma correção na média de 20. E aí quando há uma retomada com volume você entra. Tá? Houve uma queda também do volume muito grande, né? E por conta disso também, né, os candles estão sido pequenos, né? Ele tem subido, mas não com tanta força, né, quanto poderia. Tá? A média de 200 períodos do gráfico diário está longe. A média de 20 períodos do gráfico semanal também está lá em 5,41. Tá? Então essa alta aí, se essa alta for um movimento de correção, ela pode aí durar bastante, tá? Mas é aquela, né? É uma operação, no caso, contra a tendência macro. A tendência macro do gráfico semanal é uma tendência de baixa, tá? E aí, por conta disso, há uma grande oscilação dos preços. O dólar, ele tem absurda volatilidade. Tá? Muita volatilidade, são muitos players com fluxos muito grandes, muito grandes, né? Um dos players aí que opera no mercado é o Banco Central, né? O Banco Central ele opera vendido, né? E o objetivo dele é sempre diminuir, abaixar, forçar o preço do dólar para baixo. E por conta disso, né, ele sempre opera na ponta vendedora, tá? E esses são fluxos assim, são milhões e milhões, né, de dólares aí despejados, tá? Então, muito cuidado, né, para quem opera dólar. Eu não sei porque, né, existem cursos específicos aí de day trade no mini dólar. Eu não sei porque que o mini dólar ele tem uma certa, sei lá, uma certa status, né, alguma coisa assim. Eu não sei, tá? E eu particularmente prefiro o mini índice do que o mini dólar, tá? Porque por trás do mini índice tem o índice Bovespa, tem as ações. Tá? Então, né, o que acontece com as ações acontece com o índice, ele vai de acordo com as ações, tal. Tem uma lógica por trás, embora também é muita volatilidade, etc. Mas o mini dólar, né, ele vai assim, né, pancadas para cima, pancadas para baixo, tá? Então assim, ele perdeu o fôlego, tá numa alta. Existem momentos em que os ativos eles estão com um timing, tá? Um timing alto, né? Quando você vê candles grandes e a dinâmica da tendência, né, com expansão e correção sendo formadas de maneira simétrica, é sinal que o timing daquele ativo está bom, tá? A gente também sempre olha, né, os padrões gráficos para operar os setups. Só que o ideal é você somar, né, o ideal é você encontrar um ativo que não apenas apresente o padrão gráfico para que você possa operar o setup, determinado setup, como também ele tenha um timing bom. Né? Então, você comprar um papel que ele está em tendência de alta, mas ele cai, olha só o dólar aqui, ó, 60 minutos, ele cai, olha só, ele expande, cai, expande e formando candles consecutivos. Aqui, até aqui, ele estava simétrico. Ele teve um pouco de dificuldade de romper a média de 200, caiu abaixo, subiu. Até aqui também, ele tá beleza. Essa dificuldade, ela a gente entende, né? Ela é... Nossa Deus, fugiu a expressão aqui agora. Suportável, né? Alguma coisa assim. Aí tudo bem. Aí ele voltou. Quando ele volta e ele tem a dinâmica de subir, quando ele faz um pullback na média de 200 para poder voltar a subir. Então ele se lateraliza, tá? Ele para de formar uma ponta
e cai, uma ponta e cai, tá? Ele se lateraliza, ele não forma esses pontas, essas cabeças dos pivô e o fundo, topos e fundos, tá? Com essa simetria, como se fossem triângulos, tá? Então assim, o ideal é você ver triângulos sendo formados acima da média de 20 e você vai entrando dentro deles, porque o timing, a dinâmica da tendência, ela está forte. Então o ideal é que se encaixe nessas duas questões, você opere o padrão com um bom timing naquele ativo, ok? Esse aí é o cenário ideal. Dos papéis que mais subiram, RSID3 subiu forte, né? Esticou bastante no gráfico de 60 minutos. Agora ele faz um movimento lateral. Esperar esse movimento, né, continuar, ou uma correção até na média de 20 para você fazer uma entrada nesse papel. Você pode ver que alguns candles aqui no gráfico de 60 minutos são pontos, né? São traços. Isso indica baixa liquidez, tá? Baixa liquidez, então tem que tomar cuidado com um papel que tem uma liquidez assim relativamente baixa no gráfico de 60 minutos. TASA 3 subiu forte. Só que TASA, o que me incomoda é a região de resistência, que já foi testada aqui e aqui. E agora ele bate na região de resistência, tá? A gente coloca aqui, ó, na região de 28,10, R$28,10, ele já bateu. Então, o que é ideal é você esperar corrigir, esperar romper, esperar um pullback e a retomada do movimento de alta em TASA. Tá, para ver se vai subir mesmo. Esse papel, né, tava aí uma lei, né, o presidente da República tentou aprovar uma lei para aumentar a questão do porte de armas, e aí parece que ela foi revogada. Eu não sei se ela está no Congresso Nacional ainda, tem que ver. Se ela tivesse, essa questão está sendo debatida, isso tem uma relação direta com os preços da TASA, né, Forja Taurus. É quando há o cenário de uma possível demanda por parte do mercado, as ações da TASA elas sobem. E aí quando chega lá no Congresso, sei lá, na Câmara dos Deputados ou no Senado, barra a lei, ou alguns artigos são cortados, e aí essa expectativa de demanda ela é diminuída, os papéis de TASA sofrem e acaba caindo. Então eu particularmente não gosto muito dessa questão da TASA, essa volatilidade que TASA tem, né, o papel de Forja Taurus, por conta dessa questão aí, dessa discussão sobre aumentar ou não o porte de armas, tá? E porque, né, se o preço das ações caem, né, à medida que acontece algo que essa expectativa venha a diminuir, então tem uma relação direta com o que está acontecendo, tá? Então assim, não basta a gente analisar gráficos. Eu olhar aqui o gráfico está subindo e tal, eu tenho que ver também os fatores externos que estão influenciando o comportamento dos investidores que estão negociando e formando os gráficos, tá? Por trás dos gráficos tem o comportamento, e aquilo que tem uma relação direta com o comportamento dos investidores é essa expectativa no horizonte, se vai ter demanda ou não da Forja Taurus. Então monitorar esses projetos de lei que estão relacionados com isso é uma boa se você quer se posicionar em Forja Taurus. FRER3 é um movimento aparentemente de correção, forte tendência de baixo, tá? ENAT3 é o papel que mais caiu em movimento de correção. Nos 60 minutos já perdeu a média de 20 períodos, né? Tem que esperar bater na média de 20 do gráfico diário, voltar a subir, formar um pivô de alta, aliás, aqui nos 60 minutos. PDGR3 em movimento de queda, perdeu a média de 20, tá em continuidade aí, OBV em queda, né? Esperar uma retomada da média de 20 e formar um pivô de baixa aqui da baixa da média de 20 para entrar vendido, quem opera vendido. E NEP4 segurou aí tanto na média de 20 do gráfico diário quanto na média de 200 do gráfico 60 minutos, tá? E segurou. Então vamos ver, né? Nenhuma decisão, nada, né? Papel é caro, R$60 um papel, relativamente caro, papel aí de INEP4. SP500 continua aí em movimento de alta, candles pequenos, né? Tá chegando num ponto aí de exaustão, onde a gente pode ver uma lateralização ou uma correção, tá? Contar com uma alta forte do SP500 para puxar a bolsa brasileira, acho que não é o
o caso. Eu acho que, se não me engano, hoje lá é feriado. Eu não sei se é hoje ou se é amanhã, tá? Nos Estados Unidos. Talvez por conta disso o fluxo baixo aí. Ok? Só indicando aqui o nosso site, grafistas.com.br, onde você pode ver aí todos os nossos conteúdos que a gente promove, tá? Por apenas R$ 49,90 é o nosso plano de assinatura. Temos aí o depoimento de alguns dos nossos assinantes, né? Que voluntariamente fizeram aí os depoimentos, ok? E a nossa revista, a edição 25, a gente publicou semana passada, tá? Também tá no link da bio do Instagram ou no canal no Telegram. Eu vou ver se eu coloco também na descrição aqui no canal do YouTube, ok? Então, os estudos de hoje foram esses, tá? Qualquer dúvida aí, só fazer a pergunta nos comentários que eu estarei respondendo. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.